Mais uma vez, boa tarde a todos. Estamos muito felizes com a presença de todos aqui. Todos temos o mesmo objetivo, Todos estamos empenhados numa empreitada aí que vem ao longo de 60 dias aproximadamente aí, com essa missão dos estudos para o concurso para soldado da brigada. Estamos compondo uma equipe todos com experiência como concurseiros. E o que a gente pretende aqui? A gente pretende, além de tentar passar um pouco do conhecimento que a gente tem em relação às matérias que foram aí pré-determinadas, a gente quer passar um pouquinho da experiência que a gente tem em concurso, tá? Tentar passar para vocês alguns bizu, algumas situações que a gente possa atalhar, possa acalmar, para que vocês possam ter êxito na empreitada aí a semana que vem, tá? Tanto é que a ideia foi tão boa, a gente estava trabalhando de uma maneira separada até então e unir esforços, porque as ideias aqui, digamos assim, coincidiram, e são eficazes, Se a gente conseguir passar elas da forma correta, vão ser eficazes para vocês no próximo domingo, tá? Então, em nome da DP Concursos, tá? Dessa união de esforços, a gente deseja que esse aulão, esse sábado, seja muito proveitoso para vocês. E que vocês suguem o que vocês puderem de conhecimento e amanhã para poder preencher a prova, tá? Que o simulado nada mais é que o reflexo do que vocês vêm estudando já. As matérias são sintéticas, tá? Elas são necessariamente feitas por tópicos, porque é muita coisa, certo? É muita matéria para pouco tempo. Se realmente vocês fossem estudar tópico por tópico, iriam um ano estudando tranquilamente, certo? Então, desejo a vocês uma boa empreitada aí, um bom sábado, porque nós vamos longe, tá? Vamos aproximadamente aí 30, 40 minutos por matéria. Eu sei que é maçante, eu sei que é ruim, mas é necessário, tá? E nós vamos iniciar o nosso aulão hoje com direito constitucional. O direito constitucional, ele não está lá literalmente previsto, tá? Ele está através de alguns tópicos, algumas matérias lá em legislação específica. Em legislação específica, vocês verão lá matéria de direito constitucional, matéria de direito administrativo, matéria de direito institucional, matéria de direito penal, matéria de direito processual penal. Estão vendo a quantidade de matéria que tem ali? É muita coisa, às vezes é uma faculdade ali obscura dentro de um edital. Então, assim, de forma sintética, mais uma vez, algumas questões até de maneira literal, tá? Porque nós teremos na prova, basicamente, um copiar-colar da letra da lei. Certo? Você vai corrigir a prova, depois você vai ver que é o copiar-colar da lei. Então, às vezes, ler a lei é necessário e é fundamental, por mais chata que seja. Certo? Então, nós vamos iniciar hoje nosso aulão por direito constitucional. Vou tentar ser breve para tentar passar todos os conteúdos. Certo, pessoal? Então, assim, quando a gente fala de direito constitucional, a gente fala do pai do direito, tá? A matéria de constitucional, teoricamente, ela é a mais importante. Por quê? Porque ela vem antes de todos os outros ramos do direito, certo? O direito constitucional, ela faz parte do direito público, tá? Que existe uma dicotomia entre direito público e privado. Dentro do direito público, aí estão direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito eleitoral, uma infinidade, tá? Direito privado, a gente fala de direito civil, direito empresarial, direito comercial, tá? Então, a gente tem que fazer essa separação. E quando a gente fala de direito público, a gente fala de direito impositor, tá? Um direito que se impõe, porque é um direito público, tá? É uma norma cogente. O que eu quero dizer com isso? Vocês já pararam para pensar? Tem algumas pessoas que já tiveram aula comigo, já sabem o que eu vou falar. Vocês já pararam para pensar por que você obedece à lei? Você assinou aonde? Onde é que você assinou dizendo que você não pode matar alguém? Simplesmente você obedece, certo? Tem uma lei lá que diz proibido estacionar. Aonde você assinou dizendo que você concorda com aquilo? Tem uma lei, todo mundo concorda, certo? Então, assim, não temos como estudar direito constitucional sem nós dar uns passinhos para trás e verificar a instituição do Estado, tá? O que é o Estado? O Estado é uma figura abstrata que nós todos, como sociedade, assinamos embaixo, tá? Eles falam no direito como contrato social. Então, nós todos, como sociedade, definimos, então, um comportamento, tá? A existência de um Estado abstrato para gerenciar as nossas atitudes quando em sociedade, certo? Mas assim, mas vamos criar um Estado para regular nossas condutas através do quê? Do direito, tá? O direito, basicamente, é a criação de normas regulamentadoras ou reguladoras de comportamentos em sociedade.
tanto permissivas, né, quanto negativas. No direito público, pessoal, em todas as esferas que eu falei, uma característica específica é que no direito público, todas as matérias, enfim, o Estado, ele age como normas cogentes, ou seja, vocês verão no direito administrativo que o Estado ele só se movimenta através da lei. Ou seja, no direito público só pode ser feito tudo o que está previamente escrito. No setor privado, você pode fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Se vocês conseguiram captar que são antônimos. Então, enquanto civil, eu posso fazer tudo o que eu quiser, menos o que estiver proibido em lei. Certo? Enquanto agente público ou propriamente o Estado, só se movimenta, só expede atos através de lei. Ou seja, é como se pudéssemos dançar somente ao som de música. Então o Estado só dança se a música determinar. Se o Estado se movimentar e a lei não determinar isso, o ato é ilegal e, portanto, é nulo. Ele não existe. Qualquer movimentação do Estado está previsto na lei. Voltando. Conceito de Estado. Leitura rápida. Estado é uma criação humana destinada a manter a coexistência pacífica dos indivíduos. Sinteticamente o seguinte, estado de natureza, tem um pensador lá, um filósofo que é chamado Thomas Hobbes, ele instituiu o estado de natureza. Antigamente as pessoas brigavam por propriedade, ninguém vivia em paz. Tá? Você ia dormir, alguém invadia a tua propriedade, te matava, viviam em guerra. E por conta disso, por essa pacificidade entre os indivíduos, é que nós, já num outro pensador, que se chama Jean-Jacques Rousseau, decidimos então fazer o contrato social, que é todos numa união de vontades, transferimos o nosso poder para um Estado que vai gerenciar a nossa conduta. Aí nós assinamos embaixo para obedecer à lei, certo? Que lei é essa? Vamos seguir, porque senão não vai dar tempo. Vou disponibilizar os slides depois se vocês quiserem fazer a leitura específica, tá? Constituição. Esse Estado que nós criamos aí, nós todos criamos um Estado, ele se materializa através de um livro, para nós, de uma forma didática, aprender. Tá? Esse livro se chama Constituição. Então, o texto legal da Constituição ele é a materialização de um Estado. Certo? Então, ali está todos os princípios que o nosso novo Estado, a nossa comunidade decidiu criar. Tá? Didaticamente é isso. Criamos, então, a nossa comunidadezinha. Vamos instituir através de leis, vamos dizer quem é o Estado, como é que ele se delimita, o território, o povo, quais são as finalidades da nossa cidade, essas coisas assim. Isso é a nossa Constituição. Por isso ela é conhecida como Carta Magna, Carta Superior, Diploma, enfim, dão diversos nomes para ela. Ou seja, tudo parte no direito a partir da Constituição Federal de 88, certo? Então, descobrindo o porquê que a gente obedece a norma, e da onde ela vem e qual é a formação do nosso Estado, que a gente deve estudar direito constitucional antes de qualquer outra matéria, tá? Então assim, ó, Constituição é a lei estrutural e fundamental de um Estado, que visa a organização de seus poderes políticos e formas de manifestação do governo. Conceito de direito constitucional é um ramo do direito público que regula a lei de organização geral de um Estado, com o fim de regular a soberania social e econômica dos órgãos de pessoas que constituem esse Estado organizado. O direito constitucional possui normas de hierarquia superior frente às outras normatizações existentes do Estado. Ou seja, quando falamos em lei complementar, lei ordinária, decreto, regulamentação, portaria, tudo está baseado em uma hierarquia, alicerçado em um desses pilares que é a Constituição Federal. Tá? Hoje a gente vê muito na mídia debate sobre o STF. Quem é o STF na história, no Estado brasileiro? Ele é o guardião da Constituição. Ou seja, ele tem que permitir que a Constituição seja aplicada e não seja violada. O que mais se discute hoje em dia? Que ele não está cumprindo a missão constitucional. Que além de não defender, ainda modifica situações da Constituição. Certo? Veremos na questão da finalidade do STF depois em poderes. Tá? Porque basicamente o judiciário ele julga, né? Ele verifica situações posteriores, o judiciário não legisla. E tem situações que a gente vê hoje em dia que o judiciário tem manipulado legislação e sustado atos até do poder executivo. Então, o objeto do direito constitucional, a Constituição Política do Estado, cabendo a ele o estudo sistemático das normas que integram a Constituição. Então, pessoal, basicamente tudo o que acontece no Brasil, a forma como ele se estrutura, está naquele livrinho, tá?
Então, quando a gente fala em direito penal, direito processual penal, direito eleitoral, território, propriedade, direitos fundamentais, tudo é previsto constitucionalmente, tá? A nossa Constituição, no decorrer da história, foi mudada várias vezes. Só podemos ter constituições novas a partir de revoluções, tá? Não necessariamente guerra. Então, através de uma revolução, tá, de uma mudança sistemática do Estado, se compila uma Constituição. A nossa Constituição é de 88, a dos Estados Unidos é a mesma desde sempre. Tem as emendas que eles falam, né? Que só foram acrescentadas. A nossa aqui, além de ter mudado várias vezes por diversos anos, ela permite que, de acordo com a mudança do contexto social, ela seja emendada, tá? Vocês já ouviram falar em PEC, em emenda constitucional? São formas aí decorrentes do poder constituinte derivado. Seguindo. Poder constituinte. Beleza, então se nós somos o Estado, criamos o Estado, precisamos de uma Constituição. Então eu vou delegar para ti fazer a Constituição. Teus valores são totalmente diversos dos meus, de repente, e diversos dos dele. Então assim, não podemos delegar uma pessoa só, ou uma classe, ou uma oligarquia, entende? Então nós precisamos do povo, de todos, através da vontade popular, então criar um poder competente para tanto. Então os dispositivos que estão na Constituição foram pré-determinados por uma Assembleia Constituinte em 1988, tá? O que é o poder constituinte? É a manifestação da soberania da vontade política e social de um povo organizado, a qual se expressa por meio da sua lei máxima, a Constituição. O poder constituinte é o poder que tudo pode. O que isso quer dizer? O poder constituinte é ilimitado. Se eu quiser colocar, eu sou o poder constituinte, e quiser colocar que todos obrigatoriamente serão colorados, é a Constituição, eu posso tudo, independentemente da tua vontade. Eu posso dizer então que se for colorado vai morrer, porque é ilimitado, certo? Poder constituinte originário, ele é ilimitado. Não teria por que ser originário e criador de normas se pré-existisse algumas limitações. Mas existem. Quais são as pré-limitações? Direitos humanos, né, pessoal? Nós temos que limitar situações de inovação legislativa através dos direitos humanos. Titularidade do poder constituinte. É predominante que a titularidade do poder constituinte pertence ao povo. Veremos na Constituição. Logo, a vontade constituinte é a vontade do povo que se expressa por meio dos seus representantes. Se divide em dois, tá? Poder constituinte originário, poder constituinte derivado. Originário estabelece a Constituição do novo Estado, ele parte do zero. Constituinte derivado, também chamado de instituído ou de segundo grau. O nome mesmo, ele se diz, é autoexplicativo, é derivado. Então, ele deriva do poder originário e o seu exercício deve seguir as regras que estão no texto da Constituição. O que o derivado faz? As emendas, as PECs, projetos de emenda constitucional e depois, necessariamente, as emendas. Ele é ilimitado também? Não. Ele tem que obedecer regras que estão lá no artigo 60 da Constituição. Todos aqui já ouviram falar em cláusulas pétreas, né? O que é cláusula pétrea? Isso aqui não pode ser modificado em hipótese alguma. Tá? Então está elencado lá no artigo 60 quais são as cláusulas pétreas, que é a limitação do poder constituinte derivado. Tá? Seguimos. Supremacia da Constituição. A supremacia da Constituição decorre da soberania do poder constituinte originário, pois suas normas são jurídicas e cogentes. Como falei, ele é limitado, então ele, por ser público, ele é cogente, ele é impositor. Não há discussão sobre cumprimento ou não, tá? Necessariamente devem ser cumpridas. Controle de constitucionalidade. Vou fazer um parênteses. Todos esses tópicos aqui, pessoal, estão previstos explicitamente no edital, tá? Eu recortei do edital e botei os conceitos embaixo, certo? Então, assim, ó, matérias que estão previstas ali que podem cair na prova. Beleza? Agora vamos voltar. Controle de constitucionalidade. Poderíamos ficar 6 meses estudando essa matéria. Tá? É o que faz o judiciário. Tanto na esfera difusa quanto na esfera concentrada. O que quer dizer? Eu e você temos uma causa e eu alego que a tua questão é inconstitucional. Difusa, entre nós. Controle concentrado. Quem é que faz? Supremo, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal. Tá? Defensores da Constituição Federal. Por ser concentrado a esfera, quando eles decidem, abrange a todos. Entra aquelas terminologias em latim, inter partes, erga omnes, certo? Quando falamos em difuso, inter partes. Quando falamos em concentrado, erga omnes, para todos, efeitos para todos, certo? Então, o controle de constitucionalidade, o que ele significa em relação à supremacia da Constituição?
tá? É uma forma de manter essa supremacia das normas constitucionais. Eis que estas são superiores às demais, tá? Dentro do próprio sistema jurídico. A função precípua, principal e fundamental do controle é garantir a ordem e a coerência do sistema normativo, de modo a que, partindo da supremacia e rigidez, haja conformidade entre as leis e seu fundamento. O que acontece? Se eu criar uma lei estadual, uma lei municipal, que permita matar, se for do Grêmio, existe um legislativo, eles podem criar leis, né? Eles podem publicar, votar e aprovar. Necessariamente isso não é impedido. Mas depois, por ser incompatível com o ordenamento, isso vai voltando, vai bater na Constituição pelas questões dos direitos e garantias fundamentais. Ou seja, a Constituição ela é premissa de validade para qualquer dispositivo legal. Então, tudo o que acontece no ordenamento jurídico, no nosso sistema, ele tem que estar harmônico com a Constituição, tá? O Poder Judiciário, através do STF, enfim, dos juízes de primeiro grau, toda a hierarquia, eles fazem esse controle, tá, de constitucionalidade. E é decorrente justamente da supremacia da Constituição. E a gente vai voltando para trás. E supremacia por quê? Porque o poder constituinte, ele é o poder do povo, que é quem constitui o Estado. Tudo tem uma ordem que fica fácil, né? Fica uma maneira didática de a gente poder entender a importância do direito constitucional. Organização do Estado brasileiro. Mais um item que está lá em legislação específica. Como se organiza o Estado brasileiro, tá? Existem algumas formas, alguns termos que caem em prova, que é forma de Estado, forma de governo, sistema ou regime de governo. Não sei se vocês já estudaram isso. Qual é a forma de Estado do Brasil? Federação ou confederação? Qual é a forma de governo do Brasil? República ou monarquia? Certo? Qual é o sistema ou regime de governo do Brasil? Parlamentarismo ou presidencialismo? O nome do Brasil qual é? O nome? Então, assim, nós conseguimos decorar de maneira didática todos esses conceitos. Forma de governo, forma de Estado, sistema ou regime de governo. Então, a organização do Estado brasileiro se dá como forma federativa, se compõe por União, Estados e Distrito Federal e os municípios. Esses 4 entes federativos, já diz o nome da forma, né? São dotados de autonomia política. O que é autonomia política? É a possibilidade de criar leis. Você ter um legislativo próprio, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, em 3 esferas. Dá autonomia política para esses entes. Autonomia administrativa, o prefeito não obedece ao governador, o governador não obedece ao presidente. São independentes, tá? E financeira, recolhem os seus próprios tributos. E aí, por uma questão de equilíbrio nacional, alguns tributos são destinados aos municípios, são destinados à União, enfim. É um equilíbrio, uma questão tributária, daí foge da nossa esfera. Eles são politicamente autônomos e possuem capacidade de auto-organização. Cada um exerce uma parcela desse poder que está lá na Constituição, tá? Então, a organização do Estado, que está previsto no edital, é em relação à forma do Estado, tá? Federação, e a forma como esses entes têm poder político, administrativo e financeiro para se manter dentro do nosso Estado. Não foi. Foi. Acho que já era. A organização dos poderes. Certo, agora vamos para mais um tópico que é a organização dos poderes, tá? Poderes. É um termo que nos confunde quando estudamos direito constitucional. Quando falamos do prefeito, do presidente, do governador, a gente fala sobre o chefe do poder executivo. Então essa terminologia poder, ela está muito disseminada no ordenamento jurídico e ela não necessariamente representa o que ela quer dizer. Por quê? Poder aqui, organização do poder aqui, é sinônimo de organização de órgão, de função. Por que que não é poder? Porque o poder, todo poder emana do povo, certo? Que exerce o poder através de seus representantes, democracia representativa. Então a organização do poder, ele quer dizer a questão de função ou órgão. E está disposto na Constituição que esses poderes são divididos em legislativo, executivo e judiciário. Ah, mas é barbada, Pires. Executivo executa, legislativo legisla, judiciário julga. Certo? Função precípua.
né? Função principal. Mas e as funções secundárias? O administrativo, o executivo também legisla. O judiciário também administra. O legislativo também julga. E agora? Sabiam disso? É automático, porque ele faz gestão de pessoal, ele pune disciplinarmente seus funcionários, tem gestão financeira. O prefeito pode expedir uma portaria, ele está legislando dentro da sua esfera de competências. Então, assim, poderes têm suas funções precípuas e suas funções secundárias. E isso numa prova pode acarretar confusão, tá? Então, existe sim a possibilidade do judiciário legislar através de uma portaria. Inclusive, as súmulas são consideradas uma forma de legislar, certo? Então, vamos lá. Pelo disposto da Constituição, então, são divididos em executivo, judiciário e legislativo. Em verdade, o poder é um só, ocorrendo divisão de atribuições e funções do Estado. Como meio de evitar esse abuso de poder e a tirania, é que esse poder-função é dividido de uma maneira eficiente para ser exercido. A independência dos poderes é entendida como uma impossibilidade de ingerência arbitrária entre os poderes, torna o Estado funcional e garante seu equilíbrio. Já ouviram falar também em sistema de freios e contrapesos, certo? Ou seja, os poderes são harmônicos, são independentes e harmônicos entre si. Teoricamente, um não interfere no outro. De fato, não é isso que acontece. Vemos que existe uma crise institucional, que um fica metendo o bedelho no outro, até porque a gente diz que eles têm o rabo preso, né, popularmente. Vamos falar de conhecimentos gerais agora. O STF não toma providências com o Senado e o Senado não toma providências com o STF. Mas por quê? Um julga o outro. As funções da própria Constituição diz que cabe ao STF julgar os senadores, ou cabe aos senadores julgar crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo. Tem muito interesse envolvido. O que é isso? Sistema de freios e contrapesos. São harmônicos entre si, mas existem possibilidades de um poder estar intervindo em outro. O próprio STF pode sustar atos do Poder Executivo que exorbitem da sua função regulamentar, ou seja, está regulando mais do que deveria, legislando mais do que deveria, o STF vai intervir na esfera administrativa. Quando mencionamos que o Estado só se movimenta através da música, ou seja, o prefeito só pode dizer, fiz isso porque está escrito, dê um passo para a esquerda. O prefeito faz isso, está escrito, dê um passo adiante. O prefeito fez isso ou isso, é porque existe a possibilidade, a faculdade, discricionariedade da lei dizendo você pode dar um passo para a direita ou para a esquerda, certo? Isso permite com que o Estado funcione. Quando ele faz errado, o judiciário vem e tira. Em direito administrativo, acho que vai ser falado sobre essa questão da retirada do ar aí dos atos administrativos, por revogação, anulação, situações à parte. No exercício de suas atribuições e obedecendo os limites da lei, o Legislativo, Executivo e Judiciário devem buscar realizar a finalidade do Estado, tá? Que são os que estão previstos no artigo 3º, lá que são os objetivos. Certo, como eu mencionei, até pela questão do horário, não há possibilidade de nós falarmos do tema de prova sem dar uma lidinha no texto básico da lei, tá? Quem é que já leu a Constituição Federal? Pelo menos a parte do edital, tá? Ou seja, é o início da Constituição, ela é muito fácil, ela é muito didática, tá? Então, por ser, como eu mencionei no início da aula, a gente querer passar a questão de experiências para vocês, cai, despenca. Artigo 1º, artigo 2º, 3º, 4º. É um absurdo a confusão que eles fazem com esses incisos, tá? E existem diversas formas de decorar. Os mnemônicos vocês já sabem, decora e salteado, né? Então, assim, é lendo a lei que a gente consegue memorizar e na hora da prova pegar onde é que está alterado, onde é que é o pega-ratão. Artigo 1º da Carta Magna, tá? O mais foda de todos. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios do Distrito Federal, ou seja, é impossível se separar. Essa lida de separatista, o Sul é meu país, no deles, só se rasgar a Constituição, tá? E municípios constituem-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Qual é o mnemônico aqui, pessoal? Barbada, né? Começam a misturar segundo com primeiro com terceiro, e eu, particularmente, já caí umas 3 vezes nessas questões aí, tá? E é um pontinho a menos que nos tira das vagas, tá? Então, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, pluralismo político. Parágrafo único, tão foda quanto a ementa lá. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de seus representantes. Qual é a regra da democracia no Brasil? Representativa. Exceção, democracia direta. Tá? Então, no Brasil, não é regra a democracia direta. Quando existe democracia direta no Brasil? Tribunal do júri, consulta popular, blá, 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 blá. Certo? Nossa democracia é feita por representantes, tá? Por isso que nós votamos, bem ou mal, nós votamos e botamos o pessoal lá para decidir por nós. Eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então, o artigo 1º tá na massa, né? Se cair, nós vamos acertar. Segundo, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Poderes, né? Podemos entender ali como órgãos ou funções, tá? Terceiro, como concurseiros. Qual é a característica principal do artigo 3º? Quando é que a gente mata os objetivos da Constituição? Verbos no infinitivo, certo? Construir, garantir, erradicar, promover, uma infinidade. Eles podem até tentar manipular, mas vocês vão matar na questão dos verbos. E não é só na Constituição, pessoal. Onde mencionar por objetivos em todo ordenamento jurídico, verbo no infinitivo. Vocês nunca mais vão errar. Falou em objetivo, ar, er, ir. Artigo 4º. Por que eu trouxe o 4º? Ele é mais incomum, mas a gente tem que ler porque é daqui que vão ser retirados os incisos que vão nos complicar lá. O pega-ratão geralmente mistura-se com o artigo 4º. Então, o Brasil rege-se em suas relações internacionais por tais princípios. Independência nacional, vão pedir como fundamento ou como objetivo. Prevalência dos direitos humanos, vão botar um verbo no infinitivo aqui e vão jogar para vocês. Então é necessário que vocês façam o contra-estudo, além do mnemônico decoral que eles podem jogar para confundir vocês, tá? Autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo, cooperação entre os povos, concessão de asilo político. Isso aqui já caiu para mim numa prova e eu errei. Por quê? Tiraram para mim essa parte aqui, a política social e cultural. Botaram somente integração econômica. A República Federativa do Brasil buscará somente a integração econômica, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Sentei na graxa. Porque somente, né? Quando cai o somente, sempre, nunca, entretanto, alguma coisa, parem, pensem, por mais que vocês tenham certeza, essas palavras nos induzem a erro, tá? A defesa do Estado das instituições democráticas. Está lá previsto também na finaleira da matéria de direito constitucional. O que quer dizer isso? Ela se dá para preservar a ordem constitucional em momentos de crise. Vimos até tempo atrás que o pessoal estava procurando intervenção, né? Queríamos intervenção militar. Militar falando isso também é bobagem, entende? Porque é complicado. Mas enfim, diante de invasões estrangeiras ou ameaça à soberania nacional. Exemplos de invasão estrangeira dentro da Constituição, tá? Artigo 34. Ah, mas o 34 eu não vou estudar, Pires. Tá, mas ele faz parte daquele item ali sobre a intervenção no Estado Democrático de Direito. O que diz lá no 34? A União não intervirá. Então a regra é essa. A União nunca intervirá. Tá errado. A União não intervirá nos estados nem do Distrito Federal, exceto para 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade de federação em outra. Então, se nós brigar com os Catarina ali, pode mandar o presidente intervir nos 2 estados e zerar a conta, tá? 137. O presidente da República pode, ouvidos do Conselho da República e Conselho de Defesa, solicitar ao Congresso. Então, aqui diz aqui, ó, a intervenção de um outro poder na jogada, poder executivo, poder legislativo, autorização para decretar estado de sítio nos casos de declaração de estado de guerra ou resposta à agressão estrangeira. Certo? 2 poderes trabalhando em relação à defesa do Estado Democrático de Direito. Ameaça à soberania nacional à pátria, tá? É o segundo exemplo. No 91, então, o Conselho de Defesa é órgão de consulta do presidente nos assuntos relacionados à soberania. Tá? Então, no nosso Estado, lá que a gente criou, pessoal, que a gente começou a montar, vamos se reunir para botar todo o direito em cima de um Estado. Nós somos o povo, temos um território e temos soberania. É mais um item que obrigatoriamente o Estado tem que ter, tá? Então o artigo 91 basicamente é em defesa do Estado democrático e participam como membros natos. Só os cargos de alto escalão, tipo presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados,
ministro da Defesa, todos têm que ser brasileiros natos porque eles defendem o interesse da pátria. Por que brasileiros natos? Porque eles não querem permitir que um naturalizado chegue ao poder do Brasil, tá? 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes, reguladas e organizadas na base de hierarquia e disciplina. Vocês estão vomitando isso aqui, né? Hierarquia e disciplina sob a autoridade suprema do presidente. Destinam-se à defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses a lei e da ordem. Eu acho que é isso. Tá, pessoal? Matéria de direito constitucional resumida em 30 minutos. Tá? O básico do edital resumido em conceitos. O que eu peço para vocês, o conselho que eu dou? Se vocês forem jogar bola um dia, necessariamente vocês têm que treinar futebol antes. Então, além de vocês lerem, assistirem, façam questões. Não existe maneira mais didática de aprender do que exercitar questões, tá? Façam o simulado amanhã como se vocês estivessem fazendo a prova no domingo que vem. Se concentrem, se dediquem, porque é dali que vocês vão ver o que falta vocês estudarem 7 dias antes, tá? Então, bem em administrativo, fui mal, vai em administrativo, vai estudar constitucional. Fui bem em institucional, vou pular para português. Então, façam o simulado como se realmente vocês estivessem buscando o cargo. E muita calma, tá? Porque o nervosismo, a ansiedade afeta diretamente a memória e é isso que vocês vão precisar lá na hora, certo? Com calma, que vocês vão chegar lá. Valeu!